Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android com Kotlin. E no vídeo de hoje vamos falar de Recycler View. Basicamente a Recycler View é o padrão criado pelo Google para substituição e aumento de performance comparativamente com a List View. Nós tínhamos visto até aqui que podemos utilizar a List View para apresentar aqui uma listagem de elementos. O nosso objetivo é agora trabalhar as nossas activities com a parte da Recycler View e verificar de que forma é que nós conseguimos utilizar a Recycler View para aumento de performance e também para a parte de personalização das nossas aplicações. Então, no caso, eu vou abrir aqui a minha Activity Main e vou definir que o elemento principal que eu quero colocar dentro da minha Activity será, então, uma Recycler View. Então, no caso, eu vou colocar aqui Recycler View e reparem, eu tenho aqui este Android.x Recycler View Widget.Recycler View e na prática vai ser este elemento que eu vou querer apresentar. Vou colocar aqui como Match Parent Wrap Content e automaticamente me é apresentado aqui logo uma interface, uma apresentação, como é que este elemento poderia ser definido. No caso, eu vou querer colocar aqui também um ID, no caso eu vou-lhe chamar apenas aqui Recycler _ View e não vou ter aqui nenhum conteúdo de maior. Vou aqui só alterar para um linear layout com orientação vertical, uma vez que depois vamos necessitar de adaptar aqui este exemplo e colocar aqui mais informações e mais elementos. De seguida, nós necessitamos trabalhar aqui com dois outros elementos e esses dois outros elementos não têm uma ordem específica, mas no caso nós vamos ter que definir aqui um adapter e vamos ter que definir um layout para o nosso Recycler View. No caso, quando nós estamos a trabalhar com a parte do List View, nós tínhamos visto que nós necessitávamos ter um array adapter para fazer uma passagem da lista para a nossa List View. No caso, a Recycler View é algo semelhante. A diferença é que temos que ser nós a definir este adapter. No caso, vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova Kotlin class e vou identificá-la como, neste carro list adapter. Vamos considerar que iríamos colocar aqui, por exemplo, uma classe relativa aqui a carros. Dentro deste carro list adapter, eu vou criar uma outra classe e aqui neste caso há várias opções que vocês podem ter. Vocês podem colocar isto num fecheiro à parte, podem colocar isto dentro do mesmo fecheiro. É mais ou menos indiferente porque a classe que nós vamos criar é algo que vai estar intrinsecamente ligada aqui ao nosso adapter e que no caso eu vou colocá-la dentro do carro list adapter e que vai ser a classe carro viewholder. Esta classe carro viewholder vai ser o que nos vai permitir nós estarmos a apresentar aqui quais são os elementos que nós vamos estar a trabalhar a nível de layout para aquele elemento específico, neste caso para um exemplo de carros. Aqui no caso eu vou pegar e vou colocar que a minha classe do adapter vai ser estendida de recyclerView.adapter e aqui quando eu passo aqui um adapter ele vai necessitar de eu passar aqui um viewholder, então este viewholder será efetivamente aqui este carro viewholder, ok? Será desta forma eu consigo passar automaticamente aqui esta classe para puxar aquele elemento a seguir. Para além disso eu vou também identificar que quero que este elemento que vai estender aqui de viewholder. No entanto, aqui o viewholder, reparem, ele obriga-me a eu passar-lhe aqui uma item view. Então, no caso, eu vou-lhe fazer aqui este autocomplete e ele vai-me adicionar imediatamente aqui um item view a esta classe. Para além disso, eu necessito implementar aqui um conjunto de métodos associados aqui ao meu carro list adapter, ou seja, vou implementar aqui estes métodos, selecionar aqui as três opções e automaticamente estes três métodos são gerados e são colocados dentro da minha classe principal. Neste momento, nós ainda não temos qualquer conteúdo efetivamente implementado, mas já temos aqui a estrutura base do que nós vamos necessitar para transformar então aqui a nossa Recycler View, a nossa lista de elementos na Recycler View. Para além disso, vamos agora trabalhar a parte do nosso layout. Então, no caso, eu vou abrir aqui a pasta Res, pasta Layout, e dentro da minha pasta Layout, eu vou querer criar aqui um Layout Resource File. E neste caso, eu vou colocar aqui Row, Carro, List, começando aqui então o elemento da minha lista que seria então apresentado. Vou dar aqui um Enter. E dentro deste elemento eu vou querer identificar qual é o tipo de layout e como é que vai estar apresentado os dados do meu, neste caso do meu carro. Então no caso eu vou simplificar um pouco aqui este layout, vou transformá-lo aqui num linear layout, vou dizer que quero que ele ocupe toda a largura, mas que ocupe apenas a altura necessária para aquele elemento e vou colocar aqui um text view com
match parent e wrap content, em que o ID será então aqui um text e vou informar que iria colocar aqui, por exemplo, os dados do modelo do carro. Depois vamos ver, vamos alterar aqui esta linha, vamos ver que é possível nós fazermos aqui uma personalização muito específica acerca do conteúdo que vamos ter na linha, mas para já vamos manter desta forma. Para além disso, o que é que nós vamos querer fazer? Voltar aqui à nossa classe do adapter e eu quero pegar dentro do viewholder e identificar precisamente aquele elemento. Então, no caso, eu vou ter que o referenciar no meu viewholder o elemento que eu tenho aqui no meu carro list. Então, no caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou identificar aqui o seguinte. Val, no caso, vou informar que seria aqui o text view. Vamos dizer que é do tipo text view. Isto será aqui um item view, find view by id, r.id, text modelo, ok? E assim desta forma eu consigo estar a aceder diretamente ao text view do modelo dentro do meu viewholder. Como passo seguinte, eu vou continuar a implementar aqui o meu adapter e vou passar aqui para o meu onCreate. E no meu onCreate é quando eu vou precisamente instanciar o meu adapter, quando eu vou criá-lo. Então eu vou fazer aqui o seguinte, val view igual a layout inflator.from. Neste caso, eu quero ir buscar o contexto, e o contexto vem aqui deste parent, então eu vou colocar aqui parent.context, e vou aqui passar para a linha de baixo, .inflate, e vou-lhe passar aqui qual é o layout que eu defini, que no caso é aqui o row carro list. Passo-lhe ainda aqui o view group, que basicamente vai ser o parent, e o attached root, que vai ser false, ok? E desta forma eu consigo criar aqui o meu adapter. Para além disso, eu vou fazer aqui um return carro viewholder, e quando eu implemento aqui o carro viewholder, eu tenho que passar aqui o item view, que basicamente será então aquela implementação que nós tínhamos definido em cima, ok? E desta forma conseguimos implementar aqui esta parte do onCreate viewholder. No caso, vamos agora fazer o seguinte, vamos passar para a parte do onCreate, a nossa primeira activity, e vamos verificar de que forma é que conseguimos organizar aqui a nossa activity. Ponto número 1, vamos ativar aqui o viewBinding. Ok, aqui o viewBinding enabled true. Vou aqui sincronizar para ele puxar então aqui estas informações, e aqui dentro vamos puxar então aqui as informações private let init var binding activity main binding binding igual a activity main binding.inflate layout inflator e binding.root. No caso, queremos fazer binding.recyclerView.layout manager igual a linear layout manager. Passamos aqui o contexto, que será aqui o this, e para além disso, eu vou-lhe passar binding recyclerView.adapter e vou instanciar aqui o meu carro list adapter, ok? Desta forma eu consigo passar o meu carro list adapter diretamente para aquele elemento, ok? No caso, nós agora vamos utilizar aqui dados apenas de teste, ok? E não vamos estar a implementar efetivamente aqui, por exemplo, uma chamada a uma base de dados, uma chamada a uma API, aqui algo externo que me puxaria aqui os valores. Então, no caso, eu vou querer fazer aqui uma implementação de uma classe carro, algo externa à minha aplicação. Antes disso, eu vou apenas organizar aqui a minha aplicação em packages. No caso, eu vou criar aqui um package para o adapter e vou mandar lá para dentro o carro list adapter. Vou criar aqui também um outro package, neste caso para as minhas views, e vou mandar lá para dentro a minha main activity, ok? E automaticamente eu consigo estar a organizar muito melhor aqui a minha aplicação. Para além disso, eu vou também criar aqui dois outros packages, um que será aqui o data e o outro que será o model, e que me vai permitir eu estar a implementar então aqui toda esta informação e conseguir separar aqui os vários fecheiros que eu vou ter dentro da minha aplicação. No caso do modelo, eu vou querer criar aqui uma Kotlin class, que vai ser aqui a classe carro, que é o que vai permitir fazer aqui a criação então dos vários carros. Neste vídeo vamos ficar por aqui, esta foi a primeira parte de criação da nossa Recycler View. No próximo vídeo vamos começar já por aqui para a implementação da classe carro. Vamos também trabalhar com a parte do mock, em que vamos puxar aqui um conjunto de dados iniciais e de teste para a nossa aplicação, para depois efetivamente
em que acabarmos de terminar o adapter, fazendo então a implementação aqui do nosso onBind e no getItemCount para conseguirmos mostrar aqui os dados da nossa RecyclerView. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam-me também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord e vemos no próximo vídeo.